Bom, já tem na tela aí uma discussão que é importante, a gente vai entrar já nesse tema, que é o seguinte: o que pesou mais para a reviravolta do United? Aí eu pergunto para você, Giovana, Ten Hag no comando, a chegada de Casemiro ou a saída do Cristiano Ronaldo? Dessas três opções, qual que pesou mais nessa reviravolta aí pro Manchester United? Acho que foi a chegada do Ten Hag. Tava precisando de um técnico com novas ideias como ele, um técnico com mais rodagem. O Solskjaer não estava mais dando conta, de fato, até insistiu demais no erro, acredito, o Man United pela história que ele tinha ali com o clube, né, excedeu as tentativas e chega o Ten Hag, que é um cara que estava tendo muito sucesso no Ajax, com boas ideias, que consegue dominar o vestiário, e aí entra a saída do Cristiano Ronaldo, que acho que era o único jogador que ele não estava conseguindo recuperar. Hoje o Sancho já é uma boa possibilidade, ele deu o tempo necessário ali, não só ele, mas o clube também, para que o Sancho se recuperasse de um problema pessoal e que acabou resultando em um problema de saúde mesmo grave. O Sancho começa a voltar a ser uma boa opção. Ele consegue também essa contratação do Casemiro, que é simplesmente um cara que, além do que faz em campo fora, é um grande líder. A liderança que ele exerce ali, a segurança que ele passa, ele chegou, começou no banco, soube esperar. O Ten Hag acho que o introduziu no momento certo, porque os outros que estavam ocupando ali as vagas no meio campo estavam indo bem, então ele espera ter essa queda para de fato colocar o Casemiro, então ele não é aquele técnico que vai colocar por nome, tanto que ele dispensa o Cristiano Ronaldo praticamente, e o Casemiro tem essa liderança de passar segurança mesmo. O Varane, que era um cara que estava oscilando demais, ontem fez um grande jogo. O Lisandro, que chegou bem, mas depois foi bastante questionado, hoje também é um cara seguro e fez uma grande partida ontem. Então o Ten Hag é esse técnico que consegue recuperar os jogadores e consegue entender o que o elenco pode entregar. E isso tem feito grande diferença para o Manchester United de estar dando essa reviravolta, e acho que está num caminho que só para cima. E aí, Jorge, dentro dessas três opções, qual que você fica? Então, eu acho que a chegada do Ten Hag ela é determinante, assim, e ela acaba forçando, não sei se é o termo, né, mas ela acaba sendo fundamental, a figura do Ten Hag, para a saída do Cristiano Ronaldo, por entender que o Cristiano Ronaldo não cabia mais e pelo fato do Cristiano não aceitar o papel que o Ten Hag passou a atribuir a ele no elenco. De um cara para rotação, de um cara para um uso eventual, não para ter um time centrado nele. Então foi a decisão de todas as que o Ten Hag tomou, a mais difícil, a mais arriscada, a mais desgastante, mas ele estava certo. No final, a gente percebeu que o Ten Hag estava certo, como em várias outras situações de dia a dia, de postura de jogadores, de mentalidade, de coisas que parecem que são pequenas, de questão salarial de jogadores, de tentar reduzir a distância entre determinados nomes para que isso não gerasse um ambiente de, sabe, de insatisfação, de inveja, de picuinha em vestiário. Você olha essa coisa do lado de fora, para nós parece um negócio pequeno, mas o treinador sabe o peso que isso tem lá dentro, na hora dos caras se olharem, na hora dos caras treinarem, viajarem juntos. Então, o Ten Hag se preocupou com uma série de detalhes, e os clubes vencedores, eles encontram os caminhos para vencer, muitas vezes nos detalhes. Então eu acho que o Ten Hag tem muitos méritos nisso. A chegada do Casemiro é um negócio gigante, como a Gil e o VSR disseram aqui. Tem um lance ontem, né? Já estava 1-0 para o Barcelona. O Barcelona já está com a bola chegando na área. O Casemiro está na intermediária, que ele dá um pique. Você lembra desse lance? Ele dá um pique, ele chega na área, ele trava duas finalizações do Barcelona no mesmo lance. Assim. É um negócio, o que fisicamente o Casemiro entrega, tecnicamente, como liderança, como disse a Giovana, mudar um pouco da mentalidade. O United precisava de um cara assim. Citaram aqui o Pogba, assim, tanta gente que passou por aí. Precisava de um cara vencedor. Precisava de um cara com alma, né? Um cara que chegasse no Manchester United com vontade, não que o Cristiano com alma. não seja. Não é isso. Aliás, eu acho que nem o Cristiano nem é um exemplo disso, assim, de um cara que não tinha alma. Pelo contrário, a gente lembrou a temporada passada, como o Cristiano tirou o United do mato em vários jogos na Champions. A questão do Cristiano era outra, era que fisicamente ele não estava mais conseguindo entregar numa competição com o nível que tem a Premier League. Mas o que o Casemiro faz é absurdo. Mas acho que ainda acima do Casemiro tem a figura do Ten Hag. Eu acho que quando a temporada terminar, a gente vai olhar para trás e vai ver esse cara como um grande responsável pela transformação. Que está começando, né? Eu acho que o que fica de esperança, depois de David Moyes, Solskjaer, o cara lá que o Cristiano detonou lá, o Rangnick. Sim, muita gente passou ali e não deveria ter passado. Acho que também
olhando pra frente, torcedor do United tem aquela pontinha de esperança. Não é o novo Ferguson, mas talvez um cara pra ficar bastante tempo. Talvez um cara pra fazer um trabalho longevo, de tocar uma reconstrução, uma nova era, uma nova geração desse clube. Pode ser. E é na chegada dele, né, Vitor Sérgio Rodrigues, do Ten Hag, que nós começamos a ver e também discutir esse tema, né? Com a chegada do Casemiro, com a saída do Cristiano Ronaldo. Talvez se fosse um outro treinador, essa possibilidade, por exemplo, da grande estrela do Manchester United ter saído, não iria acontecer. Então, dentre essas três opções, qual que pra você é mais determinante? Para mim é a chegada do Casemiro. Porque eu acho que o Ten Hag é tudo isso que a Gil e o Jorge falaram. Acho que não vou nem acrescentar mais, porque eles já foram precisos e completos. Mas eu acho que sem o Casemiro, esse salto não seria dado. Eu acho que o United estaria melhor do que estava no ano passado, com o Ten Hag, com certeza. Mas acho que ele não estaria como ele está hoje. Em ponto de, eventualmente... o Arsenal ainda tem um jogo a menos, né? Então a diferença para o Arsenal pode ser de 5, como é hoje, pode ser de 6 ou pode ser de 8. E 8 pontos é uma diferença grande, né? Eu fiz um levantamento na 18ª rodada, que todos os times que tinham 8 ou mais pontos foram campeões. E era o que o Arsenal tinha. 8 ou mais na 8 liderança, ou mais né? Pro vice, né? 8 ou mais pro vice. Todos os times que tinham 8 ou mais pro vice-líder na 18ª rodada foram campeões. Caramba. Hoje a diferença é de 6 pro City, né? 6 pontos pro City. E pode... 6? 6 se ganhar, né? 6 se ganhar. O jogo atrasado. Se ganhar o jogo atrasado fica com 6 e se pro United seria 8. Hoje a diferença é 3 e 5 respectivamente. Então assim, acho que tem que ver se dá para chegar na Premier League, mas eu acho que sem o Casemiro esse salto não seria dado, mesmo com o Ten Hag tendo todas essas valências aí. Eu acho que faltaria jogador, porque a forma como, e até eu brinquei com isso, a Tati brincou com isso, o Fred brincou com isso. Parece que a Inglaterra descobriu o Casemiro, né? Parece que o Casemiro joga há 10 anos no Real Madrid, há 10 anos ganhando e tudo, fazendo diferença, segurando o meio campo e tudo. Parece que ele foi pra lá, dentro daquela visão, né, de o que tá aqui no meu quintal eu tô vendo, o que não tá né, o que não tá não importa. O que não tá não acontece, naquela, né? Só acredito vendo, né? Tipo assim, então parece que a Inglaterra descobriu o Casemiro, que é uma barbaridade. Mas por isso que às vezes a gente explica lá uns contratos que acontecem lá entre eles, o contrato de valor de jogador, alguns prêmios que ficam entre eles, que a gente entende por causa disso, porque a visão deles está toda... Mas enfim, eu acho que sem o Casemiro esse salto não seria dado, mesmo com o Ten Hag tendo todas essas características. Então, para mim, acho que a saída do Cristiano foi a que impactou menos. Porque o Ten Hag já tinha botado as cartas na mesa, mesmo com o Cristiano lá. Talvez ela tenha impactado em ambiente. Talvez, né? Impactou em ambiente. Pode ser. Mas ia ficar ali enchendo o saco, mas pro Ten Hag já estava muito claro que a direção estava com o Ten Hag. Pelo menos dessa vez os Glazers lá estavam corretos. Eles bancaram o treinador e não o Cristiano. Então acho que seria que teria menos impacto, mas para mim é a chegada do Casemiro.